Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, e ainda não é a palavra de ofertório, então se prepare aí porque a gente vai ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Abra suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos meditar hoje numa história muito conhecida da Bíblia. Aí no capítulo 4 de João, fala sobre a mulher samaritana, do encontro que Jesus teve com a mulher. E eu gostaria de ler, começando a ler com vocês, lá o versículo 15, de João 4. Diz assim o versículo 15: A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém? Aí no capítulo 4, pode deixar sua Bíblia aberta aí, no capítulo 4 inteiro quase trata sobre o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E Jesus teve um encontro com essa mulher quando Jesus estava indo da Galileia até Samaria. E neste caminho que Jesus estava percorrendo a pé com seus discípulos, era um percurso que levava aí pelo menos 100 quilômetros. E ali eles decidiram parar na região de Samaria, por isso que a mulher samaritana, é por conta da região que ela se encontrava. E Jesus decidiu descansar perto de um poço, sentou ali embaixo de umas árvores e ficou um tempo sozinho, porque ele mandou os discípulos, vão fazer compras, e Jesus ficou sozinho ali naquela ocasião. E uma coisa que a gente deve notar, olha lá no versículo 6, volta lá um pouquinho na sua Bíblia. Fala assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Repita comigo: isso se deu por volta do meio-dia. Quantos aqui já teve a graça de ir para Israel? Levanta a mão. Graças a Deus, bastante gente aqui da igreja. Quantos aqui teve a graça de ir para Israel no verão, no calor? Bastante gente também. E a gente sabe que ali Israel no verão, meus queridos, é muito, muito quente. É demasiadamente quente aquele local. E a gente visitava os lugares no sol, isso que a gente não pegou o verão. E a gente tinha que ficar pouco tempo embaixo do sol, porque a gente não aguentava e voltava. E Jesus se encontrou com aquela mulher por volta do meio-dia, perto de um poço, porque ela foi retirar água com um cântaro. Aí, por que uma mulher iria retirar água do poço ao meio-dia, na hora mais quente do dia? Ou seja, na pior hora do dia para retirar água, a mulher estava lá no poço. Isso porque ela não queria encontrar ninguém, ou ela não poderia encontrar ninguém dos samaritanos naquele horário. Então ela estava evitando encontrar outras pessoas naquele lugar. E aí Jesus iniciou o contato com ela, conversando com ela, e pediu um pouco de água. Você pode me dar um pouco de água? E aí a primeira coisa que eu quero falar para vocês, repita comigo: Jesus é a fonte de vida para todos. Amém. Lá no versículo 9, depois que Jesus pediu água para a mulher, ela falou assim: disse a mulher a Jesus: como o Senhor, sendo judeu, pede para uma samaritana água para beber? Isso é outra coisa que a gente tem que entender, porque os judeus e os samaritanos viviam em rixa, em treta. Eles não se davam bem. Os judeus não se davam bem com os samaritanos não gostavam de judeus. Tipo em derby assim, sabe? Um derby constante, não só em jogo. O pessoal não se gostava, não se davam bem. Aí a mulher percebeu que Jesus era um judeu, não porque Jesus falou, mas certamente por conta das vestimentas que Jesus estava, por causa da roupa de Jesus. E até hoje, se você vê um judeu tradicional, você vai conseguir identificá-lo,
porque a vestimenta dele já denuncia isso. E aí, a mulher pede água. Jesus pede água para aquela mulher beber. E a mulher faz essa pergunta não só por essa razão. Tem uma outra questão também. Os judeus tradicionais, os judeus ortodoxos, os judeus que seguem a rixa ali, vocês sabiam que eles não pegam nada da mão de mulher, principalmente uma mulher que eles não conhecem? Isso com o medo, com o risco da mulher estar impura, de estar naqueles dias. Além disso, os judeus, e isso se dá até hoje, eles não costumam falar diretamente com mulheres. Os rabis, principalmente rabis nesse sentido. Quando a gente foi para Israel, né, Andrezinho? Estevão também estava lá comigo. A gente recebe essa orientação para você não abordar uma mulher judia, porque eles não têm essa cultura. E eu lembrando disso, eu lembro quando eu estava viajando com a minha esposa, a gente estava no hotel nos Estados Unidos, e certamente o rapaz da recepção era judeu. Aí, o meu inglês é mais ou menos assim. Tipo, eu consigo comer, consigo comprar, consigo fazer as coisas quando eu dou dinheiro para eles. As coisas mais técnicas assim, eu falo, vai Mari, fala Marília. E aí, no dia que a gente ia assistir um jogo de basquete, deu uma nevasca terrível, e o jogo foi cancelado. Aí eu vi uma orientação no meu e-mail, e aí falando que o jogo ia ser adiado, e se o jogo fosse cancelado, eles davam dinheiro de volta, mas se fosse adiado, o ingresso estava valendo, e eu fiquei meio em dúvida. E quando a gente chegou na recepção do hotel, eu falei, Mari, e o rapaz da recepção do hotel com uma camiseta do time de basquete, eu falei, certamente ele gosta de basquete, pergunta para ele. Aí a Marília começou a perguntar, que ela fala um pouquinho bem só. Não, brincadeira, ela fala bem. E aí o rapaz olhava para ela, ouvia todo o questionamento, e ela estava do meu lado assim. Aí na hora que ele ia responder, ele virava quase as costas para ela e começava a responder direto para mim. Aí eu ouvia, tá. Aí a Marília entendia, falava de novo com o rapaz ouvia ela assim, meio sério, e virava para mim. Não, o rapaz não era, ele não gostava do mesmo sexo, é porque a gente percebeu que ele era judeu. E eles não falam diretamente com uma mulher casada assim, eles falam direto com homens só, por respeito. Então, aí o rapaz falou, eu fiz um ok, né, beleza, valeu brother, é nóis. Aí eu falei, o que ele falou, Mari, o que é? Aí a Marília explicou para mim direito. Então, além disso, quando Jesus pediu diretamente para aquela mulher, ela ficou surpresa. Ela falou, poxa, mas por que você, sendo um judeu, pede água para mim, uma samaritana? Você que está aí toda com essa vestimenta de judeu. E aí, quando Jesus responde para ela, Jesus responde assim, olha lá no verso 10, a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Jesus já entra num diálogo com a mulher aí falando de água viva. Começa a oferecer para a mulher a água viva. Aí que a mulher não entendeu nada mesmo, né? Falou, poxa, água viva. Quando Jesus falou de água viva para aquela mulher, Jesus não estava falando de água do poço, a água que ela iria retirar. Tanto é que logo depois a mulher questiona Jesus, fala assim, mas como você pode retirar dessa água viva que você nem tem balde, você não tem nada para retirar a água? Aí Jesus começa a explicar para ela que a água viva que Jesus está oferecendo para ela é a salvação em Cristo Jesus. É a saciez que o Espírito Santo traz à nossa alma. E aí quando Jesus explica isso para ela, falando da água viva, ela fala, Senhor, me dê dessa água. E quando Jesus usou ali aquela situação de água de poço para falar sobre a sede na alma. Por isso que ele ofereceu uma água viva, né? Não é água viva que queima, gente, pelo amor de Deus, ele está falando da água da vida eterna. O Espírito Santo, algo que poderia preencher a vida dela. Isso porque todos nós aqui, sem exceção, todos nós temos sede.
A sede física, que você precisa tomar água para matar a sua sede. Sua sede espiritual, que você precisa buscar o Espírito Santo. E a sua sede na alma, no seu pensamento, que é a sua vontade de praticar outras coisas para te preencher, para fazer com que você se sinta satisfeito. E era sobre essa água viva, sobre esse preenchimento, que Jesus estava falando ali com aquela mulher. Então todos nós aqui temos vontades, desejos, anseios. E quando Jesus ofereceu a água viva para ela, ela não entendeu nada. Ela continuou achando que era água natural, mas Jesus queria que ela entendesse que Jesus queria suprir ela em todas as coisas. Não somente naquela água em que ela iria retirar do poço, mas Jesus queria preencher a vida daquela mulher por completo. E assim é com as nossas vidas. Pensa aí, quantas vezes você não se esforçou de uma certa maneira para realizar uma vontade sua? E nem sempre essa vontade que você se esforça agrada a Deus. Mas você se esforça. Olha só, quem aqui da Igreja Batista Vida Nova, nós estamos debaixo de um jejum de carne. Carne. Eu lembro de carne assim, deixa eu falar um negócio rapidinho. A gente estava fazendo uma ação social no centro, entregando algumas marmitas para uns mendigos. Tadinho do pessoal carente. E aí a gente estava entregando a marmita, passou um mendigo, meu irmão, você quer? Não quero não, estou cheio já. Eu falei, tá bom. Ali, mas o que tem aí? Eu falei, tem carne, salada ali. Carne? Me dá uma aí. Tá bom, tó. E aí nós estamos em um jejum de segunda, de domingo a partir da meia-noite, até sexta-feira à meia-noite, tirando todo qualquer tipo de carne. E para quem não sabe, peixe também é carne. Tá bom, gente? Peixe é carne também. E ontem, a meia-noite terminou. Aí no final de semana a gente volta a comer e depois começa de novo. E ontem, cerca de umas 9 horas, eu e minha esposa, nós estávamos liberados já das 10 horas, né? 10 horas a gente liberou, a gente terminou os nossos afazeres aqui na igreja. Aí eu falei para ela assim, eu olhei e falei, Mari, você quer comer um pão agora, uma batata? Era 10 horas. Ou você quer esperar um pouco para a gente comer um hambúrguer, uma carne? Ela, vamos esperar. Porque ela come pouco, mas ela é mó desesperada para comer. Então eu falei, deixa eu perguntar, né? Vai que ela fica... E aí a gente... Meu amigo, eu me controlo com fome, minha esposa fica brava com fome. Né? Então ela quer comer rápido. E aí para comer uma carninha depois ela falou... Não, vamos esperar, né? Vamos para casa, a gente toma um banho, aí depois a gente vai. Eu falei, não, então tá bom, então vamos. Eu submeti o meu corpo a esperar mais algumas horas para eu comer uma carninha. E assim a gente faz, assim a gente caminha. A gente vai se esforçando, nós vamos nos colocando em situações para preencher aquilo que a gente quer. Para encher o nosso corpo, a nossa alma, com as nossas vontades. E aí eu pergunto para você está tendo sede do quê? Você está se alimentando do quê? O que tem preenchido a sua sede? Porque quando Jesus indagou aquela mulher, ele disse que se ela bebesse da água da vida eterna, ela não teria mais sede. Aí a mulher pensou que era um baita negócio. Pô, Jesus, me dá dessa água aí. Por quê? Porque ela não queria mais carregar um cântaro que tem aproximadamente uns 12,5 litros de água debaixo do sol. Ela falou, vou tomar essa água uma vez só e acabou, né? Não preciso vir aqui mais para buscar água para beber. Só que Jesus estava mostrando para ela que queria saciar ela em outras coisas. Não só na vontade, não apenas na vontade física. E quando a gente é jovem, eu ainda estou com o pé na juventude ainda tenho alguns anseios de jovens, algum pique de jovem, a gente tem
um anseio, uma vontade muito intensa, porque o jovem é assim. O jovem ele consegue fazer 10 coisas no dia e terminar bem. Dormir tarde, acordar cedo no outro dia e realizar suas coisas. Isso é o vigor do jovem, o jovem é forte, a Bíblia fala isso, amém? Abdala, tá aí ou não? Não, né? É um velho, tá vendo? Que a gente sempre brincava que ele era o jovem velho. Falava, ô Rafa, vamos jogar bola, fazer um negócio lá ali. Ah, velho, sério mesmo? Tua mãe tá afim não, hein, velho? Deixa quieto. Então, no jovem, tem alguns jovens velhos, mas ainda os jovens velhos preenchem a sua vida de coisas que eles gostam, de coisas que os satisfaçam. E nessa questão da juventude, você precisa tomar muito cuidado, jovem. Porque a água que o mundo te oferece, ela é extremamente perigosa. Ela é demasiadamente venenosa. Se você ficar se preenchendo de tudo aquilo que o mundo te oferece, de tudo aquilo que você tem acesso fácil, você não vai ficar bem. Você não vai ficar saudável. E essa analogia que Jesus fez da água da vida eterna com a água do poço, é a mesma coisa que a gente pode usar aqui, de uma pessoa que tem uma alimentação completamente irregular. Uma hora ou outra você vai sofrer as consequências disso. Uma hora ou outra você vai acabar sofrendo esse tipo de consequência, porque é aquilo que você tem enchido a sua alma. Do que você tem enchido a sua alma? Como você tem saciado essa sede? Então, eu lembro que quando eu me converti, eu passei por um processo de conversão. Primeiro eu fui convidado um ano inteiro para ir numa célula. Aí depois de um ano eu fui. Aí depois de um ano na célula, o rapaz conseguiu me convencer a vir para a igreja. Então foi todo um processo ali. E nesse processo, quando a gente está vivendo isso, a gente vai abrindo mão de certas coisas por entender aquilo que Jesus quer. A própria Bíblia fala que tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Então, quando eu passei a beber dessa água da vida eterna, eu passei a entender aquilo que Jesus queria para mim. E meus queridos, quando eu realmente entendi o que Jesus queria para a minha vida, quando o que Ele queria era que eu vivesse para realizar a vontade dEle, era fazer com que a minha vida o servisse para adorar, eu não senti falta de nada do que eu praticava no mundo. Eu não senti falta de nada do que eu praticava quando eu era o velho homem. Isso porque Jesus me preencheu. Não é porque eu faço porque eu vou apanhar da minha esposa. Não é porque eu não faço que eu vou apanhar do meu líder, né? Mas se a Marília fosse mais forte que eu já estaria em coma já faz tempo. Mas não, brincadeira, ela bate leve. Mas quando a gente se converte, quando a gente se entrega a Jesus, você não sente falta de nada daquilo que não agradava. Por isso que Jesus fala, quando você beber da água que eu estou lhe oferecendo, você não vai ter mais sede. E aí a sede que Jesus fala não é a sede física, é essa sede na alma, de buscar o pecado. Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele falando, poxa, a igreja é bastante ativa, né? Tem muitas coisas, né? Sábado, domingo e feriado e segunda, terça, quarta. Eu falei para ele, graças a Deus. Graças a Deus pela rede de jovens no sábado à noite. Graças a Deus porque você está aqui. Porque o jovem, quando a gente é jovem, se você não estiver aqui no sábado à noite, você não vai estar na sua casa lendo a Bíblia, jovem. Você não vai estar na sua casa ouvindo uma pregação, ouvindo uma ministração. Você vai fazer aquilo para preencher esse vazio, para saciar a sua sede. E aí que mora o perigo. Porque se você deixar de beber da fonte, que é a palavra de Deus, se você deixar de beber da água da vida eterna, você vai buscar isso em outros lugares. E aí mora o perigo. E aí quando você começa a se encher das coisas que desagradam a Deus, você começa a perder a vontade de beber da água da vida eterna.
E é aí que mora o perigo. Então você precisa se encher de Deus. Repita comigo: eu preciso me encher de Deus. Amém. A outra coisa que eu quero falar com vocês é que o dom de Deus nos purifica do pecado. Gente, aquela mulher, como a gente falou aqui já, ela estava carregando aquele cântaro de água no horário mais quente do dia. E por que isso, né? Por que ela estava evitando as pessoas? Por que ela ia no horário mais quente quando ninguém ia? Olha comigo lá no versículo 16, aí do capítulo 4. Jesus disse à mulher: vá, no meio do diálogo que Jesus estava tendo com a mulher, Jesus disse assim para ela: vá, chame o seu marido e volte. A mulher respondeu a Jesus: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade, disse Jesus à mulher. Aquela mulher estava indo carregar o cântaro de água no horário mais quente do dia, porque ela tinha uma vida de pecado. Ela estava carregando no horário mais quente do dia para não encontrar ninguém, porque as pessoas a evitavam, porque ela não poderia ter contato com outras pessoas, porque ela tinha uma vida pecaminosa. Outra coisa que você deve saber sobre os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus, mas eles não eram um povo afastado de Deus. Eles conheciam muito bem as Escrituras. Inclusive, eles sabiam da vinda do Messias. Então não era um povo inimigo de Israel, era um povo que tinha uma interpretação da Bíblia diferente das dos judeus. Por isso que eles não se davam. Mas eles tinham muito conhecimento da palavra de Deus. Tanto é que no decorrer da conversa, a mulher fala sobre adoração, sobre a vinda do Messias com Jesus. Mesmo ela tendo uma vida pecaminosa, ela sabia das Escrituras, porque eles tinham contato com o Antigo Testamento. Ela sabia da vinda de Jesus. Então, a vida pecaminosa que aquela mulher tinha fazia com que ela carregasse um fardo. E buscar água no meio-dia era um fardo. Não poder ter contato com as outras pessoas era um fardo. E isso por quê? Porque ela vivia uma vida de iniquidade. Então, o pecado na vida daquela mulher gerava consequências. E a consequência no caso dela era essa. Assim como é nas nossas vidas. O pecado que você pratica, ele deixa um fardo nas suas costas. Você carrega um fardo. E olha comigo lá, abra sua Bíblia aí lá em Romanos 6:23. Todo pecado, ele gera consequências e leva à morte também. Olha lá, Romanos 6:23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Olha lá no versículo 10 de João 4, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês. A resposta de Jesus à mulher, Jesus disse assim: se você conhecesse o dom de Deus, repita comigo, dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Então Jesus estava falando do dom de Deus, que era a vida eterna para aquela mulher já, que é o que fala aí em Romanos 6:23. Se aquela mulher não tivesse tido um encontro com Jesus, certamente aquela vida de pecado que ela levava, iria levar à morte, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Aí o dom de Deus é a vida eterna em abundância. Foi exatamente isso que está escrito em Romanos 6:23, que Jesus ofereceu à mulher. Por isso que ele disse: se você conhecesse com quem você está falando, você pediria essa água de vida eterna.
Então, o dom que Deus quer entregar para a gente é o dom da vida eterna. Jesus quer que você interrompa essa vida de pecado, você interrompa o seu contato com o pecado. E toda vez que eu falo de pecado, eu gosto de lembrar que a origem da palavra pecado, ela significa quando você erra o alvo. Você tentando fazer o certo, você errou o alvo, praticou aquilo que desagrada a Deus. Se arrepende e não pratique mais. Isso é o significado do pecado. Agora, se você escolhe ficar pecando, se você tem uma vida pecaminosa, por opção, certamente o salário disso, a consequência disso é a morte. E naquele encontro, naquele feliz encontro daquela mulher com Jesus, Jesus ofereceu o dom da vida para ela. Dom esse que eu também quis lá em 2004. Falar, eu quero esse dom, eu quero beber dessa água da fonte da vida eterna. Eu quero viver isso. E quando Jesus falou sobre isso, sobre a questão da vida eterna, Jesus falou assim para a mulher: o que eu estou te oferecendo é uma água, uma fonte de vida eterna, que irá jorrar até a eternidade. Algo muito complicado talvez para a mulher entender, mas para você que é inteligente, aquilo que Jesus estava oferecendo para a mulher é a vida eterna em Cristo. Não estava oferecendo apenas algo que iria saciá-la ali momentaneamente. E a sede daquela mulher, ou o fogo dela, era a questão dos relacionamentos, né? Porque ela já tinha 5, e o quem ela estava não era marido dela, era namorado. Então ela tinha algo ali para preencher, né? Ela usava de artifício para preencher aquilo que estava vazio no coração dela. E aí Jesus ofereceu a água da vida eterna, para que até aquele tipo de sede que ela tinha fosse saciada. E aí você pode achar que a sua vida pecaminosa talvez deixou Jesus muito longe de você, que talvez Jesus nem quer um contato com você. E aí Jesus demonstrou que nessa conversa com a mulher samaritana, demonstrou que Jesus não faz acepção mesmo. Não importa o quão pecaminoso está a sua vida, Jesus sempre está à disposição de oferecer o dom da vida eterna para a gente. Ele sempre está à disposição a estender a mão para a gente, a nos restaurar, a nos entregar uma outra vida, a fazer com que a gente viva o melhor de Deus para a gente. Jesus se aproximou daquela samaritana e ofereceu isso. E Jesus se aproxima de você e oferece isso. Falou, olha, essa sede aí que você tem, esse pecado, você não precisa disso. Porque se você beber da fonte da vida eterna, você vai ficar saciado para sempre. E é isso que Jesus oferece para a gente, é isso que Jesus quer. E a última coisa que eu quero falar é que Jesus quer te dar restauração completa e tirar o fardo da sua vida. Aquela mulher, ela sofria com aquela sina de ter que ir buscar água no horário mais quente do dia para não encontrar ninguém, de não poder ter contato com outras pessoas, porque certamente ela era rejeitada pelo tipo de vida que ela levava. Então ela vivia com isso. Olha comigo lá no versículo 19. Quando ela descobre que Jesus é o Messias. Após Jesus falar tudo isso para ela, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Pula comigo agora lá para o versículo 25 já. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então a mulher, tudo aquilo que Jesus falou para ela achava assim, quando o Cristo, o Messias vier, ele vai falar tudo para a gente. Ele vai explicar tudo para mim.
Ou seja, falou, ó, o que você falou para mim é legal, mas eu não entendi muita coisa. O Jesus, o Cristo, o Messias vai vir aqui e vai explicar tudo para mim. E olha aí o versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E ao descobrir isso, a mulher largou o cântaro dela e correu para a cidade dar o testemunho de que ela havia encontrado Jesus. Olha lá, no versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então o povo saíram da cidade e foram para onde eles estavam. Gente, é possível dizer sim que aquela mulher, ela teve uma restauração quase que imediata. Foi quase que instantâneo a restauração que aquela mulher teve. Sabe por quê? Ela não estava indo buscar água no horário mais quente do dia para não encontrar com ninguém. E assim que ela descobriu que Jesus era o Messias, que quem estava falando com ela era o próprio Cristo, ela largou o cântaro para trás, largou aquele fardo que ela estava carregando, nem pegou a água, correu para a cidade para falar para aquelas pessoas que a rejeitavam que ela havia encontrado Cristo, que ela estava falando com Jesus. Então, assim que ela deixou o fardo do pecado, ela deixou aquela sina de rejeição que ela tinha, porque ela foi declarar para o povo que ela estava falando com o próprio Jesus. Então, foi uma restauração meio que instantânea, porque a partir do momento que ela descobriu que era o próprio Jesus que estava falando com ela, ela já voltou a ter contato ao povo e começou a chamar. Falou: gente, vem aqui ver, porque tem um cara aqui muito louco, ele falou da minha vida, será que ele mesmo não é o Cristo? Vem aqui ver. E as pessoas acreditaram e foram atrás dela. Olha lá no versículo 39 de João 4, olha lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa de você, pois nós mesmos vimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor também. Gente, meu Deus do céu, olha a restauração daquela mulher. Ela que era rejeitada, que ia buscar a água no horário mais quente do dia para não ter contato com ninguém. Depois que ela tem um contato com Jesus, ela corre até a cidade para dar o testemunho dela. E depois de 2 dias Jesus conversando com o povo, eles falam para a mulher, falou: olha, realmente ele é o Cristo, mas a gente crê nisso não só por conta do seu testemunho, mas porque ele realmente é o Salvador do mundo. Jesus ficou quanto tempo em Samaria? 2 dias. E a palavra diz que assim que Jesus se revelou como Cristo para ela, ela correu para falar para os outros que o Cristo estava falando com ela. E depois que ela falou, e depois de 2 dias apenas que Jesus passou ali, certamente pregando e conversando com os samaritanos, eles chegaram até a mulher falando: olha, a gente agora crê que Jesus Cristo, que esse aqui é o Messias. E não apenas por conta do seu testemunho, não só pelo seu testemunho, porque imediatamente houve transformação naquela mulher, e ela já pôde dar um testemunho positivo para os samaritanos. E aquela mulher pecaminosa, que tinha uma vida de iniquidade, foi usada por Deus ali, se deixou ser usada para levar a salvação para o povo dela. Ela se deixou ser usada para levar a salvação para os outros. E quando a gente também se permite, quando nós nos permitimos sermos usados por Cristo, é exatamente isso que Jesus quer. Ele quer que você carregue essa água da vida eterna
para que você leve de beber a outras pessoas. Sabe aquele seu amigo, sabe aquele seu familiar, sabe aquela pessoa que só dá ouvidos a você, que só você tem contato, que ela só presta atenção naquilo que você fala, aquele brother seu, aquela best friend sua, que só ouve o que você fala. Jesus quer te usar para você levar a água da vida eterna para eles. É isso que Jesus quer. Talvez, se Jesus fosse Ele mesmo, entrasse ali na aldeia dos samaritanos com a roupa e vestimenta de judeu deles, sabe o que poderia acontecer? Ele sair de lá escorraçado, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Aí Jesus precisou usar aquela mulher para fazê-la entender que Ele era o Cristo, para fazê-la se encher com a água da fonte da vida eterna, para que ela levasse a salvação para outras pessoas. E é isso que Jesus quer fazer com você. Se você não parar de beber essa água do pecado, essa água do mundo, essa água de iniquidade, você não vai dar espaço para a água da vida eterna que Jesus quer preencher. E se você não der espaço para a água que Jesus quer te preencher, você não terá condições de levar essa água para as outras pessoas. Você não vai ter condições de oferecer isso para outras pessoas. Você vai limitar que Deus use você. Então Jesus quer que a gente beba da água da fonte da vida eterna. E essa água irá jorrar até a eternidade. E Jesus fala que essa água aí do mundo, essa água aí que às vezes traz uma saciedade para a gente que é momentânea, isso passa. Olha aí, pensa em você, as vontades que você tinha 1, 2, 3, 4 anos atrás, as vontades que você tem hoje, talvez elas sejam totalmente diferentes, porque aquilo lá passa e você vai realizando outras coisas. E exatamente isso que Jesus disse para a mulher: essa água que você bebe, ela vai te saciar agora, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas depois isso passa. Só o que Jesus está querendo te oferecer é a mesma coisa que Ele me ofereceu, e que eu não me canso de beber desde 2004. Não muda a minha vontade de servir a Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus quer te usar, não somente te transformar, não somente saciar essa sede em você, mas Deus quer te usar. Deus quer fazer que você leve essa água, Deus quer que você ofereça essa água da salvação para outras pessoas. Então você tem que se deixar ser usado, amém? Vai ficando em pé no seu lugar então. Vamos orar e agradecer a Deus mais uma vez. Jesus não teve impedimento nenhum para se aproximar daquela mulher, mesmo ela sendo uma samaritana que não se dava bem com os judeus, mesmo ela sendo uma mulher pecaminosa, mesmo ela vivendo em pecado, Jesus não teve impedimento nenhum para chegar nela e conversar com ela e ter um contato com ela e oferecer para ela essa água da vida eterna. Assim como Jesus não tem impedimento nenhum em chegar para você e oferecer dessa água. Não há impedimento. Não pense que o tipo de vida que você vive vai impedir Jesus de te oferecer, ou vai impedir você de beber a fonte dessa água. Mas a partir do momento que você beber dessa água, você não vai ter mais sede de praticar as coisas que você praticava outrora. Você não vai ter mais sede de fazer aquilo que desagradava a Deus. Amém? Deixa Deus te usar então. Feche seus olhos, nós vamos orar agora. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por se revelar a nós. Nós que somos pequeninos, ó meu Pai. Nós que não temos, às vezes, capacidade de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim como aquela mulher demorou, a mulher samaritana demorou a entender, Jesus, o que o Senhor estava explicando para ela. Assim como ela demorou a entender que a água que o Senhor estava oferecendo não era apenas para matar a sede física dela para sempre,
mas sim para saciá-la em tudo. Uma água que iria preenchê-la em todos os níveis, de todos os sentidos. E da mesma forma que o Senhor ofereceu, Pai, para aquela mulher, o Senhor oferece a nós. Muito obrigado. Começa a agradecer a Deus, porque Ele te dá a oportunidade de beber dessa fonte. Agradeça a Deus porque, além disso, além de te dar a oportunidade de beber, Jesus te dá a oportunidade de levar essa água para outras pessoas. Jesus te dá a oportunidade de usar o teu testemunho para salvar outras pessoas, para transformar outras pessoas. Meu Deus do céu, um vilarejo todo um povo ali recebeu Jesus, porque aquela mulher aceitou beber da água da vida eterna e levou dessa água para as outras pessoas. Quantos problemas, quantas dificuldades foram vencidas depois que Jesus se revelou ali para aquele povo. E é isso que Jesus quer trazer para você. Jesus não quer apenas resolver um problema seu. Jesus não quer apenas trazer a solução em alguma coisa que você esteja sofrendo. Deus quer te dar paz, a solução para todos os seus problemas, daqui até a eternidade. Amém.